Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes a Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém, mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, nos chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando e fazendo-se com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi: o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus,
a nós nos foi enviada a palavra dessa salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias e, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio destes. E por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede-os, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis de alguém vô-la contar. Ao saírem dele, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhe falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhe, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé falavam ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território, e estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Atos 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus,
associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar a Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fazia, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas. Queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões que lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-o para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor, em que haviam crido. Atravessando a Písidia, dirigiam-se a Panfilha, e, tendo anunciado a palavra em Perge, ofereceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Atos 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita aos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés.
Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, depois Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, e nós, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos judeus, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei reedificarei o tabernáculo caído de Davi e, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocadas e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então apareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, que foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por meio deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações, visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais focados, das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Os que foram enviados, desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sob maneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos,
por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que viera separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pela cidade, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e de dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Trode, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito de Colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamavam, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho de salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos.
O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras: os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e eles ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-nos para a casa de Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram.